Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar de um fone que eu tenho certeza que é o sonho de consumo de muita gente, o meu, inclusive esta belezura aqui, o IER Z1R. E o motivo disso é bem simples, ele é sempre muito bem avaliado e está também sempre bem colocado ali nos rankings de vários reviewers que costumam fazer, então é um fone que no mínimo desperta curiosidade. E quem já é seguidor antigo do meu canal sabe que eu tenho esse fone há algum tempo, mas em meio a tantos reviews de fones de marcas parceiras eu acabei deixando ali o vídeo e a análise dele um pouco em segundo plano, mesmo porque esse é aquele tipo de fone que eu normalmente me dedico um pouco mais para trazer o melhor vídeo possível para vocês. E agora finalmente saiu. Muita gente de fora do hobby pode achar que a Sony fabrica somente fones e aparelhos de áudio menos especializados para um mercado ali mais geral, o que é verdade em parte, mas como uma boa marca gigante, ela tem divisões de áudio, que grosso modo dá pra gente falar que existe uma divisão mais popular, que tem aqueles foninhos mais baratinhos ali, com os extra bass da vida, sabe? E até mesmo as linhas Bluetooth com os famosos WH-1000 e WF-1000. A Sony também tem a divisão de áudio mais profissional, com headphones ali como o famoso MDR7506, linhas de equipamentos de estúdio, microfones profissionais. E além dessas duas que eu falei, ela tem a divisão de áudio high-end, que a própria Sony chama de Signature Series, da qual o nosso belíssimo Z1R faz parte. E ela é uma divisão exclusivamente focada em fones de ouvido, com players de áudio digital, fones e amplificadores para fones. E, gente, é muito legal ver um produto high-end tipo esse, feito por uma fabricante do tamanho da Sony, porque os caras têm grana para investir em design, engenharia de som, num processo de fabricação que é de uma sofisticação notável, algo muito diferente do que normalmente encontramos em fones do mercado Hi-Fi, por exemplo, ainda que num patamar de preço semelhante. E o nosso menino prodígio aqui é um fone intra-auricular híbrido que custava $2.000 no seu lançamento, mas hoje sendo facilmente encontrado por volta de $1.600, $1.700. E ele vem com 2 falantes dinâmicos e uma armadura balanceada por lado, numa concha feita em liga de zircônio, material que normalmente reveste reatores nucleares. Ele é também um intra-auricular topo de linha da Sony, meio que um Fórmula 1 da marca, em que ela mostra ali toda a capacidade de produzir um produto realmente especial. E o que eu mais gostei nele é que ele tem um unboxing absolutamente sensacional, parece um porta-joias. A construção e o conjunto de acessórios é realmente impecável, não tem como botar defeito. Ele tem agudos impressionantes. Ele também traz uma ótima espacialidade. E o que eu menos gostei nele é que essa shellzinha aqui, cara, ela é muito suscetível a risco e também dedão. Bom, gente, vamos gastar um tempinho falando do unboxing e da qualidade de construção do IER Z1R, porque a Sony realmente dá uma aula de como fazer isso aqui, mas claro, num fone que foi lançado a $2.000, isso é no mínimo a obrigação da Sony, né? Então vamos tirar primeiro essa sleeve aqui, e não é uma sleeve dessas molinhas, sabe? Ela tem tipo um cartonado mais grosso aqui para deixar ela mais estruturada, tá vendo? Então até a sleeve do negócio é mais rebuscada. E aqui a gente tem a caixinha interna dele, que tem tipo um negocinho maneiro que você pega nessa abinha de metal, tá? Isso aqui é alumínio, que você abre essa tampinha e aí essa parte de baixo dela já cai, revelando a caixa inteira. E vocês podem ver que o conteúdo dela é bem interessante. Ó. Ela tem 3 gavetinhas aqui, que eu já vou mostrar, e aqui em cima a gente tem uma case muito maravilhosa. Acho que é a melhor case de fone de ouvido que eu já vi na minha vida, assim, em termos de ter uma construção rebuscada, né? Então vocês veem que a Sony não está de brincadeira. Vou deixar isso aqui para o final. E aqui vocês têm as 3 gavetinhas. Quando você puxa a de baixo, as 3 abrem juntas. E na primeira a gente tem um cabo, na segunda o outro cabo, e aqui dentro a gente tem uma papelada, bastante papelada, com o jogo de ponteiras. Então, começando pelas ponteiras, a Sony manda 2 tipos de ponteiras, uma da Sony mais tradicional, que é essa aqui, e vocês podem ver que são 7 pares desse tamanho, e aqui em cima a gente tem aquela Sony Triple Comfort, que quem já teve aquele TWS, o WF-1000 XM3, já teve contato com essas ponteiras, que na minha opinião são bastante confortáveis mesmo, e muito legais para algumas ocasiões. Aqui são 6 pares, então provavelmente vai ter o seu tamanho aqui, e alguma delas vai ficar mais confortável, então você não precisa se preocupar com ponteiras, lógico, é um fone que foi lançado a $2.000, né? Vou reforçar isso. Então a caixa não tem mais nada. Vocês veem que é uma caixa realmente grande para o conteúdo, mas eles quiseram trazer bastante luxo nesse fone, como a Sony costuma trazer em alguns dos seus produtos mais premium, né? Então aqui você tem um portfólio da linha Signature da Sony, que tem algumas coisas aí, o amplificador deles foda, né? Os DAPs, o próprio MDR Z1R.
que é a versão full size, né? E aqui mais um tanto de papelada, conformidade legal, garantia e os caramba que não interessa para nós aqui, tá? E aqui ele vem com 2 cabos, tem a flanelinha, tá? Para limpar e tal, porque ele realmente pega muito o dedão. E aqui a gente tem 2 cabos. E eu já vi gente falando mal desses cabos, mas eu particularmente achei muito bom, a qualidade é muito alta. Então a gente tem um Pentacon aqui, 4.4, e o outro que é de 3.5 milímetros, tá? E o cabo é feito em cobre UFC, revestido de prata, claro. E ele não tem memória, não é embolento, ele tem um revestimento que meio que deixa ele retificado, sabe? Então, aqui, ó, eu comecei a desembolar e já meio que ficou reto, tá vendo? Então ele tem esse revestimento que meio que não deixa ele embolar ou criar muita memória. O conector também é premium, tá vendo? Tem esse acabamento aí em alumínio e tal, a conexão é muito sólida, muito boa. Então assim, apesar de eu já ter visto gente falando muito mal desse cabo da internet, eu acho ele muito bom. A qualidade é excelente e principalmente dos conectores MMCX que eu vou mostrar já já ali nos fones de ouvido. Vocês podem ver que é diferente de qualquer MMCX que eu já vi em algum outro fone. Então vamos para o que interessa. Primeiro essa case aqui que é realmente maravilhosa, protege muito o fone, ela é couro com essa tampinha aqui em alumínio, né, o logotipo da Sony, e tal qual um par de joias, ele vem aqui dentro dessa caixa, né, com o número serial e tudo mais. Eu já vou mostrar. E é interessante, cara, que ele vem com esse negocinho aqui, que é para de fato você guardar o fone na case, né? Você tira, para guardar você tem que tirar isso aqui, essa peça, e guardar ela lá dentro da caixa, e você vai usar só isso com isso. Por quê? Isso é muito bem pensado. O fone você encaixa um aqui, o outro aqui, faz um arco com o cabo, enrola ele, enfia aqui dentro, tá vendo? Ele tem tipo uma memóriazinha, e aqui ele tem uma parada magnética que faz com que ele fique preso aqui, ó. Ele prende nesse centro da case e fecha, né, para o cabo não ficar desenrolando. Então eu achei um troço muito bem pensado, muito inteligente também, coisa da Sony. Então bora falar do fone, que eu sei que é o que todo mundo quer ver. E ele tem um design meio grandão, tá vendo? Tipo, meu maior medo ao comprá-lo foi de ele não servir em mim, porque ele é meio grandão e tal, me parecia desajeitado, mas não. A real é que ele serve legal mesmo. Para mim ficou muito bom, para outras pessoas que eu já deixei testar aqui em casa, funcionou também muito bem, ninguém reclamou. E ele só fica parecendo aquele pino do Frankenstein, assim, quando você coloca no ouvido, mas beleza também, tá tranquilo. E vocês podem ver que ele tem o corpo todo muito brilhante, muito bem polido, inclusive pega muito dedão e risca com muita facilidade. E ele é feito com uma liga de zircônio, se não me engano, né? Tem esse acabamento maluco aqui na faceplate que eu também achei bem legal. E tem um design completamente diferente de qualquer outro fone que eu já tenha visto, que já tenha passado aqui na minha mesa. Então, vocês podem ver que o bocalzinho dele é um pouco mais fino que o convencional. Eu não gosto muito disso porque nem toda ponteira vai servir aqui, mas ele já vem com um jogo de ponteiras excepcional, então você dificilmente vai depender de ponteiras compradas aí por fora. E essa é a conexão MMCX dela, que é a melhor conexão MMCX que eu já vi na minha vida, disparado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O clique é muito sólido e muito assim, você não precisa fazer força, entendeu? É aquela coisa que encaixou, velho, é dedo no nariz, então encaixa muito bem, tá vendo? E fica firme, você acha, pô, encaixou fácil, vai sair fácil. Ele sai fácil, mas só se você quiser, né? Não é aquela coisa que de repente solta, não. Você tem que fazer só um cliquezinho aqui, ó, pronto, tá vendo? Não tem risco de quebrar igual outros fones aí, tipo... É sensacional, dá até gosto a hora que você escuta esse cliquezinho aqui da conexão, realmente muito bom, muito sólido. Ele tem esse ganchinho de orelha também com esse revestimento que eu acho que até deixa mais macio, acaba deixando mais confortável. E por fim eu vou mostrar para vocês aqui a colocação dele na case, para vocês verem o jeito mais ou menos de colocar, porque ele está sem ponteira, e com ponteira que fica legal, que é a ponteira que firma, tá vendo? Você coloca ele por aqui, aí a ponteira vai agarrar nesse buraquinho aqui, vai firmar. E aí você coloca o outro aqui, dá uma fechadinha neles assim, enrola o cabo e passa aqui por dentro. Então eu realmente achei isso muito genial. Ele só caiu aqui porque ele tá sem a ponteira, tá? Mas de fato esse é o unboxing de fone que me deixou mais impressionado, né? O mais luxuoso, com tudo muito bem feito, tudo muito bem pensado, né? Desde a case muito bem pensado até o jogo de ponteiras sensacional e os cabos de alta qualidade, tudo em gavetinhas. Então ele é realmente um fone com um unboxing, com apresentação e realmente a qualidade de construção dele condizente com a faixa de preço. É um produto premium. E o ERZ1R no papel é um fone relativamente sensível, com 108 dB por miliwatt em 40 ohms, mas cara, eu realmente tenho que abrir mais o volume ali no meu DAP para ele tocar melhor, sabe? Então, comparado a outros fones de sensibilidade semelhante, então
ele é um fone assim, relativamente exigente, apesar de no papel ele parecer ser super fácil de tocar. Então, claro, uma fonte melhor, mais transparente, vai beneficiar muito mesmo esse fone, principalmente no quesito espacialidade, mas assim, ele engana um pouco, sabe? Ele parece que vai tocar fácil de qualquer coisa, mas não foi bem assim não. Uma das coisas que eu tinha medo no Z1R era justamente a ergonomia, porque olhando para um fone com uma shell desse tamanho, velho, nesse formato aqui bem fora do comum, a última coisa que eu esperava é que ficasse confortável, mas surpreendentemente ele ficou muitíssimo bom para mim, apesar de ficar parecendo aqueles pinos do monstro do Frankenstein, tá ligado? Saca só. Frankenstein. Mas ficou de boa, serviu muito bem, ficou confortável e o isolamento dele é muito bom. Eu dou uma nota 3,5 numa escala de 1 a 5. O cabo também é levinho, para mim bem confortável de usar. Ele tem um acolchoadozinho aqui no gancho de orelha, só tem um pouquinho de memória, mas nem por isso é embolento. Para mim funcionou perfeitamente bem, além de vir com a opção de 4.4 balanceada ou 3,5 não balanceado. Vamos então falar logo do som do Z1R e, gente, como o próprio título do vídeo sugere, eu peguei o Z1R pensando muito nos graves, porque é o que eu sempre lia, ouvia falar por aí, lia nos fóruns lá e tal, como sua principal qualidade. Mas eu confesso que nas primeiras escutas eu fiquei um pouquinho decepcionado, sabe? Eu fiquei procurando aquele super grave maravilhoso, mega texturizado e o caramba. Só que para mim eu estava procurando as qualidades dele no lugar errado. E no final das contas o que realmente me fez apaixonar por esse fone foi justamente a extremidade oposta do espectro, os seus magníficos agudos. Só que antes de eu continuar aqui, me ajuda no engajamento, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e, claro, se inscreve no canal se ainda não for. Em linhas gerais, o Z1R é um fone com uma sonoridade grande, daquelas que transmitem uma sensação de espacialidade muito boa, se expandindo bem com uma ótima percepção de posicionamento de instrumentos ali, com aqueles recortes bem naturais, sabe? Daquele jeito que você se sente no lugar que está tocando a música. E dá para dizer que ele é um fone levemente em V, com uma sonoridade orgânica e, no geral, muito natural e bem equilibrado. Eu não acho que ele seja uma referência tonal, mas é absolutamente musical. E como eu falei, a região aguda dele me pegou pelo contrapé e eu não tenho dúvidas em afirmar que esses são os melhores agudos que eu já ouvi num fone de ouvido por diversos motivos, começando pela coerência dentro do equilíbrio tonal dele, sabe, uma extensão excepcional e apesar de ter um brilhinho a mais, a resolução e o controle são realmente impressionantes. E esses adjetivos se traduzem numa excelente transparência, uma quantidade de brilho para mim ideal, sem picos ali, nem nada que tire as coisas do lugar e principalmente timbres reproduzidos de forma excepcional, com uma apresentação muito orgânica, desde ali dos timbres mais estridentes, tipo pratos de baterias, elementos percussivos, até os instrumentos de corda e sopro, que tem uma pegada muito orgânica, muito boa. Então, para exemplificar essa primeira parte aqui, eu deixo o álbum Utopies, do Haduk Trio, que no Z1R é um espetáculo à parte, começando pela boa espacialidade gerada e depois esses agudos que mostram ali pratos de bateria, percussões de forma realmente bonita, sabe? Aquela coisa linda de escutar, tudo muito bem separadinho, com timbres espetaculares, do piano à sonoridade lá do Duke. Nesse fone todos os instrumentos tocam lindamente e é aquela parada muito natural, sabe, bonita, gostosa de ouvir e mantendo um nível de detalhamento ainda muito bom. Eu acho que até para quem não gosta de agudos um pouco mais para frente, pode se encantar com o Z1R por essa resolução e coerência excepcionais. E antes de eu ouvir o Sony, o TIE Audio Monarch MK2 era o intra-auricular que eu considerava com a melhor apresentação de agudos, só que ele foi desbancado por esse rapaz aqui. E esse papo dos bons timbres nos leva a falar dos médios dele, que são muito orgânicos e naturais, e como eu disse, ele reproduz esses timbres de instrumentos médios lindamente, muito em função desses agudos excepcionais, e o conjunto aqui é muito bom, e dá para dizer que são médios mais aquecidos e de certa forma embelezados. Esses são aqueles médios que estão num ponto ótimo entre textura, posicionamento espacial, peso e timbre. Porque o que eu sempre falo aqui, principalmente sobre os fones mais baratinhos, é que o tuning é tipo um cobertor curto, sabe? Você deixa os médios ali mais texturizados, mas eles podem perder suavidade, ficar artificiais. Ou, por exemplo, você deixa os médios mais suavizados e fechados, eles acabam ficando ali meio anestesiados. Isso só para dar dois exemplos. Mas o que normalmente rola em fones mais sofisticados é que esse cobertor curto aumenta de tamanho por diversos motivos que vão ali desde a qualidade dos falantes empregados, a expertise da marca em chegar num ponto ótimo de tuning depois de muitas horas ali, muita grana investida em pesquisa e desenvolvimento, que é a grande vantagem de uma marca grande como a Sony. Para mim o Z1R está nesse ponto ótimo que eu falei e, gente,
ele consegue atingir uma texturização muito boa, ainda mantendo ali um calorzinho muito na medida certa, um peso e corpo muito corretos e que são ao mesmo tempo suaves e com timbres muito realistas e bastante orgânicos. É aquela parada de você sentir que está ouvindo o instrumento ali de verdade. E acho que essa é a melhor palavra que define esses médios aqui, orgânicos. E como eu disse, ele dá uma embelezada nas coisas e até uma gravação que não é nada audiófila, tipo a Littlest Things da Lily Allen, fica excelente nele. Agora vamos para a parte que de certa forma me decepcionou um pouco. Os graves. E não se enganem, não são graves ruins de jeito nenhum, mas também não são essa coisa maravilhosa que eu ouvi falar por aí antes de tê-lo. O que rola aqui é algo semelhante ao que eu ouvi no Monarch MK2 também, em que eu esperava graves com uma super resolução, velocidade, textura, mesmo que sejam mais para frente. Só que para os meus ouvidos eles são de boa qualidade, só que faltou textura, faltou velocidade, sabe? Eles não impressionam. Muito disso acho que dá para colocar na conta das expectativas que estavam bem altas. Só que num fone de $2.000 que coleciona elogios nos graves, eu achei que poderia ser bem melhor. E eles são graves mais para frente, com aquela ênfase de respeito nos subgraves, com médios graves mais desenvolvidos também, resultando ali no bolo todo em graves mais cheios e pesadinhos. Eu gostei bastante dele tonalmente porque traz esse calorzinho ao fone, só que eu gostaria mesmo de mais resolução nessa região. Eu ouço, por exemplo, a música Can't Stop Running, do Adam Ben Ezra, e o baixo do Ezra soa com notas cheias ali, mais encorpadas, assumindo o devido protagonismo na música, e para ficar perfeito, faltou aquela textura maior ao toque de cada corda ali, sabe, que a gente espera num fone tão sofisticado. Mas para uma batida eletrônica ele se sai bem demais, porque tem o peso e a extensão certas, daquele jeito que não suja o som, sabe, mas mantém a diversão e a dinâmica. E desde um house mais pop, tipo o Don't Be Shy do Texto, até um organic, tipo um Mindful Blues do Ni, ficam excelentes no Sonic, de quebra mostra as vozes e os médios nessas músicas lindamente. Bora então para nossa conclusão, gente. Não é à toa que o Z1R está sempre entre os fones mais bem avaliados por reviewers mundo afora. Ele é uma experiência de áudio high-end do início ao fim, que começa ali com a caixa linda e luxuosa, né? Um verdadeiro porta-joias, culminando com uma sonoridade que não apenas se dá bem com tudo, mas que também é capaz de impressionar em muita coisa. Mas claro que isso vem a um custo e ele é um fone bem caro, mesmo quando está em promoção ali na casa de $1.600. Ainda assim, é muita grana num fone de ouvido, mas como eu sempre digo aqui, o preço é o que a gente paga e valor é o que a gente leva. E para mim o Z1R entrega esse valor em diversas formas, seja pela construção, seja pelo som. Ele é um fone que se dá bem rigorosamente com tudo e é capaz de impressionar em muita coisa com esses belíssimos agudos e excelentes médios. E felizmente o que me afligia nele, que é a ergonomia, não foi hora nenhuma um problema para mim, porque apesar de grandinho, ele não me incomodou hora nenhuma. E ele é hoje um dos meus fones intra-auriculares favoritos e sem dúvida é um fone que eu recomendo para quem quer um troço definitivo, sabe, para ser feliz ouvindo música, desde que caiba no seu orçamento e que tenha consciência do que você está comprando. Ele é aquele tipo de fone que, se você falasse para mim assim, velho, você vai poder ter só um fone, o último fone da sua vida, você nunca mais vai poder trocar. Certamente o Z1R estaria ali numa lista de 5 fones que eu ficaria quebrando a cabeça para decidir qual que eu queria ficar pro resto da vida. Então ele é realmente excelente. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre o Sony IER Z1R. Não esqueça de deixar aquele joinha. O canal tá de câmera nova, então comentem aí o que vocês acharam da imagem. E também, se não for inscrito no canal, se inscreve já. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu demais!